Primeira crítica de cinema brasileiro do ano. De muitas, que virão. Exatamente, até falamos junto pra dar sorte. Espero que... Mas começamos com o pé esquerdo, né? Será? O carnaval acabou, mas não para esse grupo de amigos. A festa continua assim, mas eles vão precisar desvendar crimes misteriosos, lidar com traumas do passado, sem nunca deixar de lado o quê? A curtição. Bom, após essa sinopse, que parece até um pouco meio que sessão da tarde, né? Jovens, curtição, crimes que precisam ser desvendados. Eu, sinceramente, acho que ela até valoriza demais esse filme aqui, mas... louco. Vou dizer o seguinte, ó. Hilton Lacerda, que é diretor desse filme aqui, lá em 2013, ele fez um filme que aqui pra gente do canal é um dos grandíssimos filmes do cinema brasileiro contemporâneo. A gente, inclusive, recomendou no vídeo... E vai continuar recomendando. Que a gente fez ali de melhores filmes da década, você pode conferir aqui na cartelinha. Então aí, filme novo do Hilton Lacerda, expectativas lá no alto, e aí... Já te digo. O grande tombo. O pior inimigo do cinéfilo é a expectativa. Não, eu acho esse filme péssimo. Qualquer pessoa... Caraca, você acha péssimo? Eu não acho péssimo, assim. Vou defender algumas coisas. Eu acho que ele tem todos os problemas que a galera começa a apontar no cinema brasileiro. Enfim, as pessoas que às vezes não assistem cinema brasileiro, tanto quanto as pessoas que assistem, acho que estão todos os problemas lá. Mas enfim, a gente vai destrinchar aos poucos. Vocês já perceberam que aqui o senhor Natan está um pouco pistola, né? Eu já vou começar perguntando o que menos te agradou, qual foram os problemas maiores aí. Cara, com calma, pode listar, tá? Não, vamos aos poucos. Eu acho que assim, eu entrei nesse filme pensando na premissa dele como uma coisa bastante interessante até, né? Porque a gente lidando aí com pós-carnaval, aquela época em que as pessoas elas saem desse sonho, saem daquele momento em que tudo é unido, que você pode ser quem você é, e as coisas da realidade começam a vir à tona, então os problemas do Brasil, um assassinato é revelado, a gente começa a entender o passado abusivo desse protagonista, então a realidade começa a vir à tona. Eu achei que a gente ia de fato começar a destrinchar certas hipocrisias que a gente acaba jogando pra debaixo do tapete quando a gente tá em momento de festa, né? Talvez o primeiro problema do filme é que ele tem muitas subtramas, ele tenta mostrar muitos conflitos e não consegue aprofundar nenhum deles, né? Então ele tem aquela coisa de trazer um discurso muito forte. Então vamos colocar aqui um policial que tem uma característica um pouco mais desconstruída, que ele é uma coisa no trabalho, outra coisa com a família dele. Vamos colocar um grupo de poliamor, mulheres que são impedidas de ir e vir, e aí tem aquela questão do machismo, tem aquele brasileiro reaça que, enfim, fala que o Brasil é uma bosta, que quer que o Brasil volte a ser o que ele era. São muitas questões e ele deixa de lado o seu conflito principal, que é desvendar um assassinato. Eu pensei que ele ia ir por esse caminho, tanto que quando eu vi o trailer, eu falei, uau, que trailer interessante, a gente vai ter um thriller brasileiro, dirigido pelo Hilton Lacerda. Exatamente. Só que aí, na verdade, o filme ele não tem um clímax. A gente já vai chegar nesse ponto, mas isso que você levantou, desses personagens que estão inconformados com o conservadorismo crescente que a gente tem no Brasil, eu acho que uma das primeiras coisas que me incomoda nesse filme é o fato dele praticamente se fazer através do grito, né? Aquela afirmação pela afirmação. E se você for comparar até mesmo com tatuagem, eu acho que isso fica ainda mais evidente. Porque o tatuagem você também tinha extremos, né? Você tinha o exército e você tinha aquela trupe de teatro bastante liberal. Só que o que eu achava fascinante nesse filme é que você via que o exército ele também podia ser queer, e você via que a trupe de teatro também podia ser tóxica. Então em determinado momento você canta uma música sobre o ânus, exatamente, mostra quão liberal você é, mas você vai vendo que as ações daqueles personagens mostram que muitas vezes eles são puritanos, que eles são ciumentos com os outros personagens. Então acho que através dessas pontes, o filme ele conseguia mostrar a hipocrisia dos dois lados, mas ao mesmo tempo também mostrar como, apesar das fraquezas que cada um dos personagens tem, eles não deixam de lado o discurso político deles, eles são humanos, e através dessa humanidade que eles vão lutar. E eu acho que isso era muito mais poderoso. Nesse filme aqui você só tem personagens que gritam o tempo inteiro o que eles acham, o que eles defendem, ninguém escuta ali que tá ao redor, e o filme continua jogando palavras e frases de senso comum. O problema que eu vejo é que esse discurso só reforça meio que o posicionamento político ali que o filme quer trazer o tempo inteiro. Mas esses discursos, ao mesmo tempo, eles não trazem nenhuma discussão nova pro assunto e também eles não trazem nenhuma contribuição para a história em si. Então me parecem que ficam discursos um pouco vazios, um pouco dispersos. Eles não conseguem se conectar aos núcleos dos personagens, eles não conseguem se conectar com o conflito principal. Eu até achei que aqueles personagens que são mostrados, que tem um tempo de telas para eles teriam alguma coisa a ver com esse crime, quando na verdade eles não têm nada a ver diretamente. E aí quando chega no clímax, você fica, é isso?
E aí depois do clímax o filme ainda continua, ele já perdeu totalmente o ritmo, ele não tem fôlego, sabe? Eu acho que assim, se eu fiz essa relação ali do Tatuagem sendo meio que um filme de pontes, eu acho que pra mim esse aqui é um filme de ilhotas, assim. Você tá o tempo inteiro navegando por cada uma delas, parece que, como a gente tinha falado ali naquele filme do Ken Loach, né, Você Não Estava Aqui, o discurso dele, né, a mensagem política que ele quer trazer é muito mais forte do que de fato o interesse que ele tem pelos personagens que estão ali no meio. Eu acho que acaba sendo um pouco estranho, tanto do ponto de vista do carnaval, que aquela única época do ano em que todo mundo ali tá junto, opostos acabam compartilhando o mesmo espaço, quanto talvez um pós-carnaval nessa ideia que a gente tava falando, que as pessoas vão caindo na realidade, que as pessoas vão começando a se chocar cada vez mais. Pra mim parece que esse filme, ele prefere evitar qualquer tipo de confronto. Por isso que eu digo meio que essa coisa de grito, assim, não digo no sentido dos personagens estarem gritando, porque eles não gritam. É no sentido de, quando você grita, você não escuta o outro. Então são esses personagens que o tempo inteiro eles estão gritando seu posicionamento, muitas vezes pelo mesmo motivo. Então, o Brasil não presta. Seja porque eles acham que tá muito libertino, seja porque eles acham que tá muito careta. Aí de repente eles já esquecem disso, já estão gritando por outra coisa, inconformados. E, sei lá, pra mim parece um filme meio anacrônico nesse sentido, sabe? Meio 2016, você tem dois lados da moeda, azul e vermelho, gritando por um lado e ninguém se escutando. E aí esse filme ele tem esse posicionamento progressista de, bom, agora eu tô colocando os personagens criticando várias dessas coisas que eu acho que estão erradas, supostamente em algum momento elas vão ficar boas, mas eles não estão escutando o outro lado também não tá escutando, não tem síntese nenhuma, não tem choque. Depois de 2016, chegamos em 2019, de tanto gritar os dois lados, temos quem temos aí no poder. Respira, porque depois de falar 5 minutos sem parar seu argumento, mesmo você explicando esse seu sentido do grito, assim, eu acho que é um filme bem um tom abaixo, assim, que os personagens parece que estão aí um pouco sem energia. Eu acho que às vezes falta um pouco de complexidade desses personagens, porque eles acabam sendo um pouco caricatos, né? O personagem lá que reclama do Brasil melhor já é um personagem que a gente já viu várias vezes no cinema brasileiro, que é aquela pessoa de classe média reclamando que o Brasil não presta, não sei o quê. Cara, eu acho que essa questão das ilhotas que eu falei, ela também se estende pra parte estrutural do filme, porque em determinado momento ele quer fazer umas experimentações, ele bota um cara acho as lendo... experimentações interessantes. Por exemplo, o filme ele começa muito interessante, aquelas experimentações com uma espécie de stop motion, com aqueles corpos de dois rapazes negros dançando, aparentemente LGBT. E eu acho que o filme ele começa bem, eu gosto. E aí no meio do filme ele também Mas tem vários momentos. Toda vez que ele vai passar de dia, ele tem uns momentos ali de experimentação que eu acho que é aquela coisa de ilhota, assim. Eles não conversam ali com o que está acontecendo, não conversam com os outros elementos que estão, por exemplo, tem outra coisa que eu acho que também é um pouco gratuita. Tem aquele momento ali de poliamor. Olha, o Natan ainda por cima ficou puritano. O que está acontecendo com esse rapaz? Eu tô brincando. Ó, vamos lá. Não, eu maravilhoso a nudez. Tatuagem, maravilhosa a nudez. Esse filme, parece que você vai discutir sexualidade, só que você não discute. Você entra numa questão de nudez e não discute. Você vai discutir experimentação, mas também não discute. Outra coisa também que é super forte nesse filme, é aquela coisa que às vezes você tem no cinema brasileiro de eu tenho uma certa estética de filme art house brasileiro que vai passar em festival. E aí, de repente, eu tenho um elemento de filme de gênero, só que eu não abraço ele por completo. Você tinha questionado, por exemplo, lá no Coração do Mundo, que existe isso aí. Mas eu acho que no Coração do Mundo existe uma virada, né? A partir do momento que ele tem a questão do gênero, ele vai com o filme de gênero até o final. Eu acho que isso funciona muito bem ali. Inclusive, até um ponto de disrupção ali que acontece. Esse filme não. Você tem ali, de certos momentos, que parece ser um thriller. Você tem... Isso da nudez também tem a ver aquela cena ali que tem... Eles reconstituem uma cena de assassinato. Aí tem um policial, de repente, acaba o filme policial, continua um drama social, continua um melodrama, você vê que aí o filme começa a discutir traumas passados, experimentações, então parece que tanto os personagens quanto estruturalmente são várias ilhotas que nunca se conversam e o filme fica por isso. Natan Pistola, hashtag aqui Natan Pistola. Eu entendo o seu ponto de vista, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que assim, uma outra coisa que eu acho que talvez se torne um pouco maneirismo, eu não entendi tão bem, é a questão do filme ser capitular, né? O filme ele tá dividido em capítulos e eu não entendi muito bem qual é a contribuição que o filme ser dividido dessa forma ele traz para a narrativa, ele traz para o desenvolvimento dessa história. Só mais ilhotas. Você divide um capítulo em capítulo mais ilhotas. Mas ele acaba tendo uma estética já de cinema brasileiro muito forte também, de ser muito naturalista, aqueles diálogos que tentam ser o mais naturais possíveis para parecer com que eles são quase improvisados. Até mesmo essa cena da batida policial, por ser uma ilhota ali no filme, parece que ela é muito artificial com relação ao naturalismo que o filme tinha então desses diálogos com personagens, uma câmera longuíssima, os dois personagens conversando. Mas tem uma coisa que eu acho que... Tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa. Eu acho que é interessante, mas acho que é uma grande ironia, né? Porque uma personagem, ela fala que o poema de um dos protagonistas ali, ela achou que o poema é conivente. E eu acho que esse filme também é conivente. Então eu já uso as palavras dela. Ô, louco. Então, tanto por isso que a gente falou aqui o vídeo inteiro
de ele criticar o vazio das pessoas que não tem argumentos, mas aí você vai ver, parece que ele acaba reproduzindo o argumento vazio dessas mesmas pessoas que ele tá criticando. Mas acho que o que mais me incomoda é uma certa conivência com o que ele critica sobre racismo. E tem vários momentos que ele critica essa questão do racismo, talvez um dos mais claros seja ali quando tem aquela empregada doméstica, que é amiga ali dos dois personagens da trama, só que você vai ver que os outros dois, na verdade, viam essa mulher como se fosse a própria mãe, né? Então, você vê como uma mesma pessoa pode representar coisas completamente diferentes numa sociedade racista. Só que o que acontece? Nesse filme, você tem o tempo inteiro esses dois personagens burgueses ali, que estão criticando o sistema, o status quo das coisas, e aí você tem esse personagem negro, que são meio que dois coadjuvantes ali na história daqueles dois principais, e ficam meio que só girando em torno, parece que ele acaba periferizando, né? Marginalizando uma coisa que ele também estava supostamente criticando ali logo atrás do filme. Não sei se você tem essa sensação. Bom, eu acho que esse argumento ele faz total sentido. Eu acho que, mas é um argumento que talvez eu precisaria raciocinar um pouco mais sobre ele, talvez assistir o filme novamente. Mas eu acho que faz sentido sim essa questão de você não trazer esse protagonismo desses personagens negros, porque a gente acaba não sabendo muito bem sobre a história deles. A gente não sabe exatamente da onde eles vêm, quais são as motivações deles. Fica muito a impressão ali que eles são apenas meros trampolins para que esses personagens protagonistas possam aí desenvolver suas tramas. Bom, eu só queria terminar esse vídeo falando que eu sei que eu sou uma pessoa bastante apaixonada para falar tanto quanto eu gosto, quando eu não gosto do filme, mas até mesmo se alguém da equipe do filme, ou até mesmo o diretor estiver assistindo, eu queria dizer que eu tenho a certeza que vocês tiveram as melhores das intenções, mas eu assistindo ao filme, eu tive a impressão de que elas não foram cumpridas. E isso é totalmente pessoal. O cinema, na arte, não tem certo e errado. Eu continuo sendo fã do Wilton, do elenco também. Principalmente porque eu tenho essa convicção. Porque Tatuagem é um dos filmes de maior ternura que a gente tem no nosso cinema. Eu acho que é um dos filmes que você tem menor maniqueísmo nisso tudo. Você tem maior beleza nessa diversidade que você pode ter, tanto sexual, tanto de gênero, tanto até mesmo de posicionamento político. E eu falo tudo isso, talvez dessa forma acalorada, que eu disse, talvez como um desapontamento de ver como os dois filmes parecem ser feitos por diretores completamente diferentes, talvez na abordagem de lidar com esses seus temas. Natan aqui, ó. Natan 150 BPM aqui, ó. Tá todo vapor aí, ó. Apaixonadíssimo de maneira não tão positiva com o filme. Mas é isso mesmo, o cinema causa isso na gente e isso é interessante, né? Porque acho que a divergência maior que a gente vai ter nesse vídeo é da minha reação e a reação do Natan. Bom, e depois aí desse vídeo acalorado, chegou o momento, aquele momento de ternura também do vídeo, né? Aquele momento, aquele cantinho de recomendações, o 20 recomendar. Qual que é a recomendação de hoje? Cara, é um canal que é bastante famoso e que eu já acompanhava há bastante tempo. Ele se chama Cinema Tyler. Mas a minha recomendação vem aqui justamente porque ele tá fazendo uma série especial sobre Apocalipse Now. Pra quem não sabe, o Natan é o filme... De acalorado pra acalorado. É o filme favorito do Natan. Exatamente. E aí ele tá reunindo tanto textos que foram publicados de análises, entrevistas do diretor, documentários que foram feitos a respeito do filme, e fazendo uma série que eu nem sei quantos vídeos que vão ter, mas ele tá acho que no 5º ou no 6º vídeo, ele ainda tá só na abertura do filme ali, mostrando como é que o Martin Sheen ali, que é o protagonista do filme, topou entrar nessa parada. É a sua cara esse vídeo. Mas assim, são todos 6 vídeos muito bons, históricos ali, tem uma parada certeza, é um negócio muito legal. assim, Então se você gosta de Apocalipse Now, fica a recomendação. E também, ele tem várias outras séries muito bacanas. Tem série de vários filmes do Kubrick. Tem o do 2001, tem do Barry Lyndon, Fritz Lang. Então assim, você pode se esbaldar com muito cinema, com muita parte histórica. Assim, não é muito crítica, análise, como a gente costuma fazer mais aqui, mas uma parte para você entender o que aconteceu por trás desses filmes famosos. Pô, vale muito a pena. É isso, gente. Chegou ao final desse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Siga a gente lá nas redes sociais, porque tá aí, vai aparecer em algum lugar, que eu nunca sei onde é. Depois digam o que vocês acharam também desse vídeo acalorado, tá bom? Até a próxima e valeu!